Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e full de glória, eu apresento ao Deus da salvação essa palavra, Senhor da glória, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Te agradeço por esse dia, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, Deus da salvação. Deus todo-poderoso, toda inveja, sentimento faccioso, venha cair por terra, Senhor. Me ajude na ministração desta palavra. Eu preciso da revelação em Cristo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, meus irmãos, Deus te abençoe poderosamente. Preste bem atenção somente na palavra que sai da minha boca, para a glória de Deus. Amados, esta palavra vai nos dizer acerca dos ministros. Nós somos lavoura de Deus, edifício. E primeiro começa por Cristo, fundador do Evangelho da Palavra, pelo Pai da obra. Os ministros são como labaredas de fogo. Por isso, você dependerá de um ministro para a revelação da palavra de Deus. Porque o Evangelho, eu não prego o Evangelho, não anuncio o Evangelho, porque eu aprendi a anunciar. Mas eu anuncio o Evangelho pela revelação em Cristo. A revelação da profecia, do tema, é sinal que você está em dia com Deus, em intimidade. É o pão que desceu do céu. João 6,35 vai dizer: eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim nunca terá fome. Todo aquele que crê em mim nunca terá sede. Rios de águas vivas jorrarão de dentro de vocês. Todo ministro aprovado, a fartura do pão. Qual pão? O pão da palavra de Deus. Todo ministro reprovado, não há pão. Aquele com quem está a minha palavra, pregue-a com verdade. O que tem a palha com o trigo? Todo aquele que tem a palavra de Deus, ele prega segundo a doutrina de Deus, manejando bem a palavra da verdade. Dos anjos faz como ventos, dos seus ministros como labaredas de fogo. De Moisés, melhor dizendo, de Noé, que foi pregoeiro
da justiça. Abel que foi morto por Caim. E Deus requererá dessa geração, desde o sangue de Abel até os últimos profetas que foram mortos. Caim representa o homicídio, os que matam os da fé em Cristo. Nós não vemos os templos de irmãos sendo bem-sucedidos desde a época do princípio até agora. Pelo contrário, nós temos visto que eles são fariseus e precisam ser libertos, porque estavam cegos. Deus permitiu que ficassem cegos devido ao cativeiro. 70 anos o povo ficou no cativeiro. Jesus foi levado para o Egito para fugir de Herodes. Quando regressamos, estávamos como quem sonha. Eles regressaram para Jerusalém. Regressaram para Jesus, para a presença de Deus, voltaram para a presença. Muitos que estão nos templos de irmãos são fariseus, escribas. Muitos são salvos que perseguem a igreja de Cristo, que não tem onde reclinar a cabeça. Eles perseguem, colocam como Micaías em cativeiro, privam de prosperar, mas também tem os Daniéis, Sadraques, Mesaques, os Abedinegos, que estão lá também. Porém, nós temos visto na Bíblia que Deus repreendeu os templos de irmãos. Salomão desviou templos de irmãos. Ageu e Zacarias, com a reforma do segundo templo, foi destruído o segundo templo. Logo depois também temos, logo que antecederam também, os profetas. Os profetas repreenderam as obras infrutíferas deles. Nós temos visto depois dos profetas, Jesus também edificou as sinagogas dele. Até aí, Deus estava dando esperança para os templos de irmãos, os ministros que lá ministravam. Deus estava dando esperança ao enviar Jesus e Jesus edificar as suas sinagogas. Era esperança ao Jesus edificar as suas sinagogas. Porém, eles cometeram um crime muito grave, a qual Jesus usa uma parábola, uma profecia, que Deus enviara um ungido, filho amado, e eles mataram. Primeiro Jesus está dizendo sobre ele, sobre
os vasos, os profetas. Depois está dizendo sobre ele mesmo, que ia ser crucificado. Seria crucificado. E Jesus perguntou o que fazer sobre esses lavradores maus. Jesus, mesmo respondendo, disse: o Pai tirará deles o reino. Porque a luta de Cristo foi principalmente com os fariseus. Deus disse no texto: as santas e fiéis bênçãos de Davi darei a vocês. E nesse mesmo texto, Saulo e Barnabé, pregando para os fariseus e os presélitos nas sinagogas, os fariseus e os presélitos se converteram ao Senhor. E Saulo e Barnabé disseram para eles: agora convém que vocês se despedir da sinagoga. Eles então se despediram das sinagogas. Os fariseus e os presélitos se despediram e Saulo e Barnabé disseram para eles: permaneçam na graça de Deus. Quando Paulo vai apregoar em Atos dos Apóstolos a palavra em uma sinagoga, os líderes disseram: não é este que apregoa contra este lugar? Tiraram Paulo do altar, onde ele estava apregoando a verdade para eles, para que viessem se arrepender dos seus pecados. Logo então as portas do templo se fecharam, porque se arrependeram com a pregação do apóstolo Paulo. E ainda que esse tabernáculo terrestre se desfazer, temos um edifício no céu, eterno, não feito por mãos. E o texto completa sobre o nosso próprio corpo. Esse é o tabernáculo. Como disse o apóstolo Pedro: já estou deixando esse meu tabernáculo. A palavra de Deus não está presa. É o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê da glória a Deus? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Deus levanta ungidos, é para a libertação da escravidão do povo. O povo na Babilônia, cativo, aquela geração cativa, estava escravizada por Nabucodonosor. E depois pelo seu neto Belsazar. A qual ele pegou os utensílios de Deus e consagrou em outros deuses estranhos. Para a sua festa consagrada a ídolos. E a mão de Deus manifesta então no meio daquela festa e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Um escrito de fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor, que consome o pecado, consome o mal. Os maus são como uma cera que se derrete
perante o fogo, diante da presença do Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a promessa é essa, que os seus corações deles endureceram, viraram corações de pedra. Deus disse para Ezequiel, ministro, eu tirarei o coração deles de pedra, Ezequiel, e darei um coração de carne, um coração novo, um espírito novo. Deus leva Ezequiel para o vale de ossos secos. E ele disse para Ezequiel, Ezequiel está vendo esse vale de ossos secos. Representa o meu povo de Israel, que está cativo, que está sem esperança, que está sem a presença. Mas eu restaurarei a esperança que está sepultada. Soprará o Espírito de Deus, um vento impetuoso que trará vida, que trará restauração, que trará renovo, que trará de volta as promessas de Deus. Porém, essa obra não é do dia para a noite. Deus levanta Moisés, leva Moisés até o monte. E Deus se manifesta através de uma sarça, e aquela sarça fica ardente. Moisés vê Deus no espiritual. E o Senhor envia Moisés e manda diz, o eu sou me enviou. Eles então começam a peregrinar no deserto, devido às suas murmurações, devido às suas ingratidão, devido à ingratidão eles começam a peregrinar. Porém Deus é fiel, ouviu a oração dos angustiosos de espírito, dos abatidos, dos quebrantados de coração. Então eles se convertiam ao Senhor e o Senhor voltava para eles. Não deixou sapatos se desgastar. Foi diante deles uma coluna de nuvem perante o dia, ao sol escaldante do deserto. Foi perante eles uma coluna de fogo perante a noite, ao frio do deserto. Deus estava cuidando deles até guiar eles ao porto desejado. Até chegar ao porto desejado. Então Jeremias, o ministro, repreende as pessoas que estão nos templos de mãos. Ezequiel repreende as pessoas que estão no templo de mãos. Isaías, Elias, Eliseu, e por fim mataram a Deus. Deus o entregou a eles para mostrar para eles como estava o coração deles. Então a promessa de Deus é essa, é libertação. Hebreus capítulo 9 vai dizer um tabernáculo
bem maior e mais perfeito. Ou seja, não o coberto, mas o descoberto, que é pelas casas, pelas praças, levantando altares, não templos de mãos. Deus trabalha com altares. Jacó edificava altares em Betel. Elias no Monte Carmelo. Quando, no final do texto, ao Deus responder com firmeza, com dureza a Davi sobre o templo, no final do texto, Deus disse para Davi: mas bem foi teu coração, propuseram teu coração em fazer casa para o Senhor. Porque Deus viu a intenção de Davi. A arca está em tendas. E eu no palácio. Estou no palácio. Foi essa a intenção de Davi. Mas Deus não respondeu de bom grado sobre o templo de mãos. Porém, o sistema de Herodes, Pilatos, eles ganham com os templos de mãos. Por isso, nem todo mundo que está lá quer estar lá. O sistema é do diabo. Se você não confrontar o sistema e não confiar em Deus, na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, você perderá sua salvação. Porque o sistema, o mesmo sistema de Herodes, é o mesmo sistema que fará as pessoas se curvarem à imagem da besta. A imagem da besta é você idolatrar a imagem de homens, imagem da criação. Não farei imagem nem no que há no céu, nem no que há na terra, nem no que há nos mares. O sistema de Herodes é o sistema da hipocrisia, a qual Jesus exortou dizendo: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, do fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Quem quer levar a Deus? O sistema tenta apagar de Deus. O sistema tenta apagar o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ceder ao sistema para sermos libertos. Precisamos ser fortes, corajosos para vencer Faraó. Faraó perseguiu o povo. E diante do povo estava um mar vermelho. E Moisés clamou a Deus: e agora, Senhor? E Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. A ordem é para marchar. Não é para ter medo de Faraó, de Herodes, de capeta. É para confiar em Cristo Jesus, que disse: eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Tem que romper o sistema. O sistema é corrupto, o sistema é avarento, o sistema é a besta. Porque buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você precisa entender
que quem ganhou o reino de Deus não perde jamais. Você precisa entender que quem entregou tudo que havia no seu coração ganhou o reino de Deus e não perde jamais. O anticristo é do sistema, saiu do meio de nós, mas não permaneceu conosco. Por quê? Porque não tinha entregado tudo. Quem entrega tudo tem raiz. Quem entrega tudo firma sua casa na rocha, vem vento, tempestade, a casa não cai, porque está firmado em Cristo Jesus. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre, não se abalarão. Quem crê na glória a Deus? Não há dúvida da salvação. Salvação não é difícil. Salvação é dom gratuito. Gratuito. Saulo ele se achava grande, mas Deus disse: eu vou te fazer Paulo, que simboliza pequeno. Tem que se diminuir para eu te usar no poder, na glória. Saulo era grande, tinha autoridade para perseguir os cristãos, para dar voto, para mandar matar, conhecia a letra aos pés de Gamaliel. Era grande Saulo, era letrado, se comunicava bem. Porém, Jesus foi ao encontro dele e ele viu de frente a Jesus Cristo Nazareno. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A partir de hoje, seu nome será Paulo. Saulo é grande, Paulo é pequeno. É necessário que eu diminua para que o Senhor venha crescer na minha vida. E a promessa é essa. É restauração. É libertação do sistema de Herodes. A nação que se liberta do sistema de Herodes é uma nação bem-aventurada. Bem-aventurada na economia, bem-aventurada no esporte, bem-aventurada na agricultura, bem-aventurada na saúde, na educação. Deus Santo tem poder e glória, Deus Todo-Poderoso. E se você não aceita Josué, se você não aceita Moisés, se você não aceita Elias, Eliseu, se você não aceita, aleluia, Paulo, se você não aceita João, Pedro e a Jesus Cristo Nazareno, você não aceita o céu. Você precisa entender que se você não aceitar os ungidos de Deus, você está condenado. Todos aqueles que odeiam os justos serão condenados. E todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem parte no reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a promessa de restauração, de libertação que Deus tem para essa nação. Porque muitos estavam cegos. E quando eu estou cego, eu estou sem pecado. Porém, não estou sem o sofrimento do pecado.
Quando estou cego, estou sem pecado, mas não sem o sofrimento do pecado. Vindo a minha verdade, me fez saber o meu pecado, e agora eu devo abandonar o meu pecado para ter paz com Deus, para ter descanso na minha alma. E ao matarem Jesus crucificado, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados, morte de cruz, teve ele, o rei, foi açoitado, ao matarem o príncipe da vida, Pedro e João, em Atos capítulo 3, vai adverti-lo sobre o crime que eles cometeram. Vocês mataram o príncipe da vida. Quando Jesus morre crucificado, o véu do templo se rasga de cima a baixo. A profecia se cumpre dos lavradores maus, é tirado deles o reino. A profecia se cumpre quando Jesus disse: eu destruirei este templo e reconstruirei, edificá-lo-ei em 3 dias. E Jesus disse: eis aqui quem é maior do que o templo. E ele profetizou: nos últimos tempos entregarão vocês às sinagogas. As sinagogas entregarão vocês aos reis, aos governantes. Eles não conseguem fechar com Cristo porque estão malditos pela palavra. É igual a politicagem. A politicagem não consegue fechar com Cristo, firmar com Cristo, porque estão malditos pela palavra. O que Deus tem para as nações é restauração e bem-aventurança. Porém, tem que colocar a palavra de Deus em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aleluia. E graças a Deus, a restauração para as pessoas que estão cativas, cegas nos templos de mãos. Como Saulo disse, eu fui opressor, perseguidor e blasfemo. Mas alcancei misericórdia da parte do Senhor. E a Bíblia é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus, e no reino dos céus o templo é Deus e o Cordeiro. Está escrito em Apocalipse e também em Isaías. O séquito do céu encheu o templo, a comitiva de Deus encheu o templo, que eles estavam em Deus e Deus nele, ou seja, e Deus neles. Deus se enchia deles e eles se enchiam de Deus. Porém, não porque Deus dependia da força deles, mas porque eles dependiam da força de Deus. Amém? Ficou esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Deus santo e poderoso.